Glória a Deus. Paz do Senhor. Novamente, né? Você tá bem? Todo mundo trabalhou hoje? Ninguém trabalhou hoje, gente. Todo mundo aproveitou a chuva para ficar em casa, deitado. Você trabalhou hoje, André? Eita Deus! Todo mundo aproveitou a chuva para ficar deitado em casa. Olha que coisa boa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nós temos vivido dias maravilhosos em Cascais. Vou falar de novo. Nós temos vivido dias maravilhosos em Cascais. Mas eu quero dizer algo para você. Nós vivemos lá o que também é derramado aqui. Nós estamos debaixo da liderança do nosso bispo. E a mesma unção que ele carrega é a unção que nós estamos recebendo lá. Então eu sei que aqui Deus tem feito também algo maravilhoso nesse lugar. Estou acompanhado hoje de Diácono Francisco. Fique em pé, filho. Isso, pode aplaudir a Jesus pela vida de Francisco. Pela banda maravilhosa lá, Lucas, Adilson, Vinícius, isso. Hoje eu trouxe todo mundo lá de Cascais. Falei, gente, vamos lá, vamos fazer o louvor lá comigo. E deixa Deus usar vocês. Amém? Você trouxe Bíblia? Abre aí comigo Gênesis, capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de achar. Capítulo 6. É de Deus, né, Aleph? Isso, Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 11. Todos acharam? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14, fala comigo, projeto. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento, 130 metros. Fala comigo, 130 metros. A largura de 22 metros. Fala comigo, 22 metros. A altura, 13 metros. Fala comigo, 13 metros. Só até aqui. Texto do Gênesis escrito por Moisés. Moisés não estava nesse dia, mas Deus se apresentou para Moisés e disse para ele: assim aconteceu desde o início. A terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. Até que Deus, ele cria tudo. Ele cria tudo do nada. Cria o homem, cria os animais, cria a terra. Ele está fazendo tudo até que ele cria um dia um jardim. Um jardim bem bonito. E ele decide assim: eu vou fazer um homem para cuidar do jardim. O texto do Gênesis, quando você vai ler, Deus cria Adão e ele dá uma missão para Adão. Adão, você vai governar sobre o jardim. Você vai cultivar, fala comigo, cultivar. E guardar, fala comigo, guardar. Você vai cultivar e guardar. Cultivar dá a ideia de desenvolver. Guardar, você já sabe o que é proteger de tudo que é mal. Então o que Deus está falando para Adão é: você tem uma missão dentro desse jardim. Desenvolver o jardim e proteger ele. Até que Deus viu que ele estava triste. E muitos vão dizer que antes de toda obra de arte vem um rascunho. Você já fica feliz, né? E Deus criou da costela de Adão a Eva, a mulher. Até aí tá tudo maravilhoso. Tá tudo muito lindo. Deus cria Adão, dá uma missão para Adão. Deus cria Eva, e a mesma missão que estava sobre Adão agora está sobre Eva também. Porque a mulher, ela é submissa, e submissa quer dizer estar na mesma missão. Então, Eva dentro do jardim, ela tinha uma missão: cultivar e guardar o jardim.
Adão, dentro do jardim, tinha uma missão: cultivar e guardar o jardim. Só que a história continua e é maravilhoso isso, porque todos os dias, ao virar do dia, Deus descia no jardim e se encontrava com o homem e se encontrava com a mulher. Um culto acontecia no jardim do Éden todos os dias. Até que um dia, eu não sei se foi de manhãzinha, de tarde, eu não sei que horas foi, Eva está ouvindo o que ela não tem que ouvir. Tem uma serpente em cima de uma árvore falando com ela. Talvez você está olhando para mim e falando: pastor, se uma serpente em cima de uma árvore começa a falar para mim, a coisa que eu menos vou fazer vai ser ouvir o que essa serpente está falando. Ou alguém vai ficar ouvindo serpente aí em cima de... Gente, se eu vejo uma serpente, ela calada, a gente já sai correndo. Ela não precisa nem falar. Se ela falar, Jesus. Mas Eva agora está ouvindo, olhando a árvore, vendo a serpente e ouvindo o que a serpente está falando. Até que a serpente está colocando dúvida na cabeça de Eva. Por quê? Será que se você comer, você vai se tornar igual a Deus? Como assim? Por que não pode comer desse fruto? Porque Deus deu uma regra para eles: vocês vão cultivar o jardim, vocês vão guardar o jardim. De todas as árvores vocês podem comer, exceto uma. Essa daqui, vocês não vão poder comer do fruto. E a serpente está onde? Justamente nessa árvore que não podia ser comido o seu fruto. E ela está falando com ela. Até que Eva pega o fruto, come o fruto, dá para o seu marido. Os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. Antes de comer o fruto, eles não estavam nus. Ou melhor, antes de comer o fruto, eles já estavam nus, mas eles não percebiam. Agora eles comeram o fruto, os seus olhos se abriram, eles estão nus. Primeira atitude: fazer folhas de figueira. A última vez que eu vim aqui, eu preguei sobre Natanael embaixo da figueira. Alguém lembra disso? Isso. Eles pegam folhas de figueira, costuram roupas para si. Até que Deus está cumprindo a sua palavra. Desceram no jardim, como todos os dias. Descendo no jardim, a voz de Deus está entrando no jardim. Adão, 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 Adão. Ninguém apareceu para o culto. Aquele dia o culto estava vazio. Meu Deus. Até que um dia, uma hora, talvez ia atrás de uma árvore assim, um homem aparece e fala: Senhor, eu tive medo. Adão, por acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Mas foi a mulher que você me deu. Mulher, e aí minha filha? Não, foi a serpente. Até que a culpa não foi de ninguém. Ninguém era culpado na história. Só que Deus, a atitude de Deus é: agora vocês estão expulsos do jardim. A criação e o projeto de Deus era: eu vou fazer um jardim, vocês vão morar no jardim, vocês vão desenvolver o jardim, vocês vão proteger o jardim, vocês vão criar uma família dentro do jardim e todos vão viver dentro do jardim. Olha que coisa linda. O que o homem e a mulher faz? São expulsos do jardim. Até que a história está acontecendo. Quando eles saem, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Você conhece a história? Um matou o outro. Que tragédia. E daí para frente foi só acontecendo tragédia. Até que um dia Deus toma uma decisão. Deus toma o quê? Uma decisão. O versículo 13 diz assim: resolvi. Sabe o que Deus está falando? Eu decidi, acabou. Agora, a partir desse exato momento, eu resolvi. E agora vai ser assim, do jeito que eu estou falando. Eu resolvi acabar com a terra. Até que, quando Deus está olhando a terra e vendo todos corrompidos, enquanto Deus está olhando a terra e vendo o pecado que estava sobre a humanidade, eu imagino Deus rodando a terra assim, e olhando a terra, olhando, até que ele para a terra assim. Mas tem alguém aqui, tem um homem aqui, tem uma família aqui. Calma, eu vou apresentar um projeto para eles. Desde o Gênesis, desde a criação, desde de quando o homem caiu, desde da arca de Noé, a graça está se apresentando. Sabe por quê? Sem a graça ele podia dizer: eu vou matar todos, não me interessa.
eu vou acabar com tudo e eu vou criar de novo. Ele tem poder para fazer isso. Só que a graça está se apresentando, ele está olhando a terra e ele está dizendo: não. Enquanto tem um justo, eu não vou destruir todos. Os outros vão morrer, mas esse justo vai entrar em um projeto. Esse justo vai entrar em um projeto. Mas você me pergunta: mas pastor, Deus estava olhando a terra, e qual era o pecado que estava sobre a terra que fez com que Deus tomasse essa decisão? Gente, porque é uma decisão muito séria. Destruir toda a humanidade, acabar com, matar todos, é uma decisão muito séria a se tomar. Abre aí, capítulo 6, olha aí o versículo 1. Olha aí. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aqueles que entre todas mais lhes agradavam. Você se lembra que no jardim, lá no Gênesis capítulo 3, quando a mulher está caindo, a frase que está lá dizendo é: a mulher viu o fruto, viu que era agradável, pegou e tomou para si. Olha o detalhe desse texto. Os filhos de Deus estão vendo as filhas dos homens pegando, meu Deus, olhando, se agradando e pegando para si. É a mesma raiz do pecado. Deus está olhando a humanidade e está vendo aquele mesmo dia que ele comeu daquele fruto que não era para comer, a descendência dele está fazendo a mesma coisa. Até que o versículo está dizendo: eu resolvi. Agora, dessa vez, não tem como. Dessa vez não dá para mim. E você me pergunta: pastor, como assim? Filho de Deus, filho de homem? Você se lembra quando Caim mata Abel? Você se lembra disso? Caim sai, ele foge, ele cria uma cidade, ele forma uma sociedade. Até que Abel morre. Adão e Eva têm mais um filho. Qual era o nome desse filho? Sete. Cria uma sociedade também, um povo, os setitas. Esse povo tinham princípios de Deus, respeitavam um ao outro, guardavam o sábado. Era um povo que seguia os princípios de Deus. Só que pelo contrário, os cainitas não, eram politeístas. Tinha muita prostituição no meio deles, adoravam vários deuses. Gente, era uma coisa terrível. Só que sabe o que começa a acontecer? Esses dois povos começam a fazer alianças. Fala comigo: alianças. Alianças. Porque onde os setitas eram muito bons, eles ensinavam os cainitas. E agora os cainitas, que eram muito bons na agricultura, na pesca, está ensinando os setitas. Até aí tudo bem. Eles estão trocando tecnologia. Só que aí a coisa começa a desandar quando eles começam a trocar princípio. O problema não é você andar no mundo, não é você trabalhar em uma empresa que não tem ninguém crente. O problema é se todo mundo lá fala palavrão e você é mais um que fala palavrão. O problema não é você estar em uma empresa que todo mundo bebe álcool. O problema não é esse. O problema é você estar em uma empresa que todo mundo bebe álcool e você ser mais um que é alcoólatra. Esse é o problema. O problema não é nós andarmos na rua que tem pessoas de todo tipo de religião, que tem todo tipo de crença. O problema não é esse. O problema é quando nós trocamos princípios com eles. O problema não é você conhecer alguém que é adúltero. O problema é você ser o adúltero. Então quando Deus está olhando o povo e Ele está vendo essa situação, Ele está dizendo: o problema está grande. O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? Não, calma, deixa eu ver a terra. Rodando. Até que ele achou um homem. Ele achou uma família. Talvez em uma sociedade completamente corrompida. Talvez Deus estava olhando para a terra hoje e estava vendo: todo mundo em Lisboa está pecando, todo mundo em Lisboa está falando palavrão, todo mundo em Lisboa está usando álcool, todo mundo em Lisboa está bebendo álcool, usando droga, todo mundo em Lisboa está fazendo coisa errada. Mas Ele olhou para nós aqui e Ele está falando: não, calma. Tem um povo lá na IBR Lisboa e eles foram numa terça-feira à noite para aquele lugar e eles decidiram adorar. E eles decidiram levantar as mãos aos céus e
dizer que só Ele é digno, só Ele é poderoso, só Ele é majestoso, só Ele tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Ele é digno. Pode dar glória a Deus aí, pode. Então Deus olha aquele homem. Até então estava tudo certo. E Deus fala para ele. E Deus pensa assim: vou dar um projeto para ele. Deus já deu algum projeto para você? Tem alguém que já recebeu algum projeto da parte de Deus? Talvez você tenha uma empresa e essa empresa foi um sonho que Deus te deu. Isso é um projeto que Deus te deu. Talvez um dia você sonhou em se casar e ter filhos. Isso é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Às vezes você sonha um dia em ser um pastor, uma pastora, um ministro de louvor, um evangelista. Às vezes você sonha em ser um diácono. Às vezes você sonha em servir na igreja. Deixa eu te falar algo. Isso é um projeto de Deus. Tem alguém aí que tem? Duas pessoas. Tem alguém que... Ah, meu Deus do céu. Então Deus está olhando para Noé, Francisco, e está dizendo assim: eu vou dar um projeto para ele. Olha o tamanho do projeto. Gente, você já recebeu algo da parte de Deus que você olha e fala assim: será? Rapaz, isso é muito grande. Eu não tenho nem documento ainda. A Aima, pelo amor de Deus, essa Aima não me ajuda. Às vezes você está olhando e fala: como que eu vou viajar se nem eu não consigo nem ir na Aima, que não tem senha? Como isso? Como que eu vou pregar para as nações? Como que eu vou para a América? Ei, deixa eu te falar algo. Domingo eu falei isso lá em Cascais, eu vou falar de novo aqui. Vou falar. Deus, ele dá projeto para nós, mas você precisa se preparar para viver o projeto de Deus. Alguém tem sonho de ir para a América? América. Algumas pessoas têm o sonho de ir para a América. Eu tenho o sonho de ir para a América. Às vezes você quer ir pregar para o Mickey. Eu não sei. Às vezes você quer ir Nova York. Você quer ir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já fala inglês? Como é que você vai pregar para um americano, amado? Ele não vai falar o português. Então, Deus está te dando um projeto, um sonho. Deus está colocando algo para você. Eu vou te levar para as nações. Não sabe falar nenhum the book is on the table. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, calma. Deus, Ele é um Deus que dá projeto, mas você precisa se preparar para viver a realização desse projeto. É isso mesmo. Olha o projeto. Olha o projeto. Versículo 15. Deus está olhando para Noé e está falando assim: Noé, escuta aqui. Eu resolvi acabar com todo mundo. Hoje eu acordei, entendeu? E decidi, agora ponto. Mas você vai pegar, vai fazer uma arca de tábua de cipreste. Noé, calma, não é só isso não. Ela vai ter 130 metros de comprimento. Gente, 130 metros de comprimento é metro. E ele vai além. Ela vai ter 22 metros de largura, 13 metros de altura. Vai ter 3 andares, é um triplex. Você vai fazer. E vai ser desse jeito. Tem outra coisa. Você vai betumar ela por dentro e por fora, porque não é de qualquer jeito não. O que está fora não vai entrar para o lado de dentro. E o que está do lado de dentro não vai sair para o lado de fora. Não, eu vou falar de novo para você entender. Você dá um glória a Deus comigo. Noé, você vai entrar no meu projeto. E quando você estiver dentro do meu projeto, o que está do lado de fora na sociedade, a sociedade corrompida, o pecado não vai entrar dentro desse projeto. Mas Noé, escuta também o que eu vou te falar. O que está dentro desse projeto não vai sair. Estou sentindo Jesus nesse lugar. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Você olha o projeto e é assustador. Às vezes você já fez um cruzeiro aí no Mediterrâneo, ou foi para um outro país de cruzeiro. Ou então às vezes você só passou ali na Baixa de Lisboa, direto lá, tem um monte de cruzeiro lá. E você olha aquilo e aquilo é muito grande. Muito grande. Você fica lá do lado, você fica desse tamanhozinho perto daquilo.
Eu não estou falando que a arca era daquele tamanho, mas a proporção, tendo em conta que isso aconteceu há muitos milhares de anos, a proporção talvez era a mesma. Porque hoje nós acreditamos que é capaz fazer um barco de 130 metros. É capaz. Eu não faço, mas tem gente aí que consegue fazer. Tem gente que faz avião que voa, barco, tudo. Então é capaz, a gente olha lá, a gente fala, nossa, que bonito, mas a gente não desacredita. Porque a gente está vendo, o projeto está concluído. A gente está olhando e está falando, isso aí, esse trem flutua mesmo. Como diz no Goiás, esse trem, Então você olha para o avião que você veio para Portugal e você fala assim, isso aí voa. Vai ter que voar muito, porque para chegar lá. Mas é um projeto concluído e você está olhando para o projeto e fala assim, não, eu confio. Só que Deus está apresentando para Noé um projeto que é uma ideia. O problema é esse, Lois. O problema é esse, porque Deus ele fala para nós assim, eu vou te colocar nesse lugar. Só que na nossa mente é uma ideia, na nossa mente é um projeto. Só que Deus está dizendo, eu já estou lá, eu já estou vendo você lá. Eu já estou vendo você chegando lá. Só que nós estamos olhando com a nossa mente e a nossa visão daqui de baixo e está falando, é impossível. É impossível construir uma arca. É impossível eu fazer 130 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura, 3 andar. Como que eu vou colocar um elefante dentro desse negócio? Não dá. Só que Deus está olhando para nós e está dizendo, o projeto não é seu. Eu vou falar de novo. Você vai bem carinhoso assim no seu irmão. Bem carinhoso. Você vai falar assim, o projeto não é seu. O projeto não é seu. Ei, Deus estava olhando a sua família. Deus estava olhando a sua casa. Deus estava olhando aquela cidadezinha lá do interior de onde você é. Deus estava olhando o prédio que você mora. E Ele decidiu, eu vou dar um projeto para você. Eu vou colocar um projeto na sua mão. Aí você vem para um lugar como esse, recebe uma palavra como essa, e você sai daqui dizendo, eu não consigo fazer esse projeto. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou dizer para você. Noé não tinha capacidade de fazer o projeto, mas o Deus que apresentou o projeto para Noé, é Ele que está dando a palavra. É Ele que está dizendo o que vai acontecer. É Ele que está dizendo. A palavra... tão forte o poder da palavra de Deus, que um dia, eu vou abrir um parêntese, Jesus está vindo caminhando por cima das águas, andando por cima das... Ninguém anda em cima das águas, mas Jesus estava andando, até que os discípulos estão gritando, é um fantasma, não é possível, essa tempestade terrível, agora eu vou morrer ainda por um fantasma. Só que Jesus está olhando e está dizendo, calma, sou eu. Até que um atrevido está dizendo assim, já que nesse projeto o Senhor anda por cima das águas, me diz para ir então. Pois venha, meu filho, porque a onda não é maior do que eu, o vento não é mais forte do que eu, a escuridão não é maior do que eu, pode vir. E Pedro está tirando um pezinho para fora do barco, tirando o outro, e ele está andando em cima das águas. E Jesus está dizendo assim, você não está andando pela água, você não está andando por cima das águas, você está andando porque eu liberei a palavra para você andar. É isso mesmo. Então quando Deus deu um projeto para você, não olha para você e diz assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho nada. Não. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje, BR Lisboa? Eu estou dando a palavra para você. Fechei o parênteses. Vou voltar. Deus está olhando para Noé e está falando, é um projeto. Sabe quanto tempo Noé fica trabalhando nesse projeto? 100 anos. Mas isso é um problema. Porque às vezes Deus deu uma palavra para você semana passada, e você está olhando e não vai acontecer ali, já tem 7 dias, 5 horas e 34 minutos. Só que Noé, todo dia, ele está acordando de manhã, ele não está vendo chuva. Noé, todo dia, Lucas, ele acorda de manhã, ele não vê ninguém mudar. Todo dia Noé acorda de manhã, o que ele está fazendo é pegando madeira e começando a arrumar. Prepara. No início todo mundo olhava e falava, que é isso, gente? O que está acontecendo aqui com esse Noé? Se for uma cidade
cidade, eu sou de cidade de interior. Se fosse de uma cidade interior, ia ser assim: gente, vocês conhecem o Zé, lá da padaria? Vocês conhecem? Ia falar assim: gente, o Zé da padaria ficou doido. Não ia ser desse jeito. Ele está construindo um negócio lá no fundo da casa dele. Não, gente, eu sempre desconfiei. Ia ter essa frase. Eu sempre desconfiei que ele tinha um probleminha. Mas agora... Alguém é de cidade interior? Cidade pequena. Era desse jeito, gente. Desse jeito. Então imagina o povo olhando Noé, Lucas, e falando assim: rapaz... Não, o que esse doido está fazendo? Nunca choveu. Nem sei o que é chover. O que é chover? O que é chover? Só que durante 100 anos, todo dia ele acorda e ele está trabalhando num projeto que ele não está vendo nada. Não, eu não aguento, porque eu leio um texto como esse. Eu falo assim: era improvável. Nem todo mundo olhava e falava assim: não tem como, não vai acontecer. Só que Deus está olhando e está falando assim: eu já dei o projeto. Quem precisa falar que vai acontecer, quem precisa liberar a palavra é Deus. Então pode todo mundo estar olhando e estar falando: esse projeto aí não vale nada. Pode todo mundo olhar e falar assim: isso aí não vira nada. Só que Deus está dizendo: eu tenho o projeto. Faz a arca, 130, 22, 13, 3 andares. Faz a arca, Noé. Faz a arca, Noé. Faz a arca. Meu Deus do céu. Projeto que Deus dá, que é para todo mundo. Tem projeto que Deus dá, que é para todo mundo viver desse projeto. Sabe quando Deus ele tem um projeto assim: eu vou te fazer um oásis no meio do deserto. Você vai servir para sustentar, você vai servir para guardar pessoas. Então, todos que passam por você vivem do projeto que Deus deu para você. Só que tem projeto que é só para você. Sabe o que Deus está olhando para Noé e está falando assim: você vai fazer uma arca grande, madeira escolhida por mim, betumada por dentro e por fora. Só que esse projeto não é para levar todo mundo. Você lembra daquelas filhas de Deus e aqueles filhos? Você lembra aquele povinho lá? Vai todo mundo ficar fora, o projeto é seu. Deus hoje ele está entregando um projeto para nós. Ele está dando um brado lá na nossa casa. Deus hoje está entregando um projeto para nós. Ele está dando um brado lá no seu casamento. Deus hoje está dando um projeto para nós. E Ele está dando um brado lá no seu relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai. A mãe que não conversa mais com o filho tem anos. Só que Deus está dando um projeto e está dizendo: o meu projeto é de restauração, o meu projeto é de cura, o meu projeto é de renovo, o meu projeto é de reatar esse casamento falido. O meu projeto é que ministérios comecem a florescer novamente. Deus ele está dando um projeto para nós, IBR Lisboa. E Ele está dizendo: todos vão ver o projeto, mas quem vai viver o projeto é você. Quem vai entrar no projeto é você, Noé. Você, sua esposa, seus filhos. Um pouquinho de animal, um pouquinho. Gente, poucos. Quase nenhum. Um pouquinho só. Eu lembrei de alguns aqui: cachorro, papagaio, periquito. E foi falando. Até que tem um detalhe: quantos pares de animais entrou na arca de cada espécie? Alguém sabe aí? 7. Eu ouvi um 7. Deus fala assim: Noé, de todo animal puro vão entrar 7 pares, e de todo animal impuro vai entrar um par. Pastor, onde você leu isso? Porque toda vida eu ouvi que era um par de cada. Abre isso, Gênesis capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Olha aí: de todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, um macho e sua fêmea. 7 pares dos puros, um par dos impuros. A conta aumentou. Porque enquanto era um par de cada, tá
estava bom não, mas estava ok. Agora, 7 pares dos animais puros e 1 par de cada animal impuro. Gente, é bicho. É bicho. Agora, pensa comigo em uma coisa. Deus, ele está apresentando um projeto grandioso que nunca ninguém viu nada igual para Noé. Não existia nada igual. Dizendo que ia chover, que ele nem sabia o que era. E ele está dizendo assim: eu vou enviar os animais. Você vai entrar, entra você, sua família, sua mulher, e o resto pode deixar comigo. Aí agora, Deus está dizendo assim: vai entrar 7 pares dos puros e 1 par de cada impuro. Imagina comigo, você que tem animal em casa. Sabe aquele animal que faz as suas necessidades em cima do sofá? Do tapete? Fica com um cheiro bom? Não fica. Amor de Deus, não fica. Não tem como ficar. Agora imagina, eles ficam por mais de 1 ano dentro da arca. Imagina centenas, milhares, dezenas de milhares de animais dentro de uma arca. Todo mundo fechado. Imagina elefante fazendo suas necessidades. Imagina o leão. Imagina, gente. Aí você está olhando e está falando assim: não é para mim não. Gente, no Brasil, quando uma pessoa rouba algo, a gente tem o costume de chamar de rato. Ratos são salteadores. Agora imagina o ratinho indo lá roubar a comida do leão. O problema que não ia dar dentro daquela arca. A comida do tigre. Gente. Só que Deus está olhando para Noé e está falando assim: eu escolhi você. Sabe por quê? Não era um cruzeiro igual aqueles que você fez lá no Mediterrâneo. Não era. Aquele cruzeiro que você para lá na Itália, que você fica deitado no jacuzzi, nossa, comendo lá o que você quer, o que você não quer, o que pode, o que não pode. Não era aquele. Não tinha varanda. Lá no Brasil a gente chama de janela blindex, não é, com vidro. Não tinha janela de vidro. Tinha uma porta que o próprio Deus fechou. E lá no último piso tinha uma janelinha pequena. Então, todas as necessidades, tanto dos bichos quanto dos humanos, estavam sendo feitas dentro da água. Eles comiam, dormiam, acordavam, tudo lá dentro. Mais de 1 ano eles estão dentro da água. Só que eu imagino Noé olhando para a arca e dizendo assim: eu agradeço pela arca. Eu agradeço pela arca. Porque está difícil aqui dentro, mas lá fora tem morte. Eu vou imaginar algo. Eu imagino um dia Noé acordando cedo e falando assim: tá difícil ficar aqui. Abrindo a janela e olhando para o lado de fora. E ele está olhando e está vendo corpos boiando. Ele está dizendo: eu vou ficar aqui dentro mesmo. Porque aqui dentro eu pelo menos estou vivo. Mas lá fora ninguém sobreviveu para contar. Quer ouvir uma verdade? O projeto de Deus pode ser difícil, o projeto de Deus pode ser doloroso, mas não saia do projeto, porque senão você vai morrer. Não saia do projeto, porque fora do projeto de Deus só tem morte te esperando. Tá difícil dentro do projeto, tá difícil dentro da arca, tá difícil, pastor, tá doloroso, pastor, tá doendo, pastor, não aguento mais, pastor, essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito, pastor, a minha casa vai mal. Não saia do projeto de Deus, porque fora do projeto de Deus tá muito pior, e eu te garanto isso. Até aí tudo bem. Porque Arandas, você já viu aquele povo que escala o Monte Everest? Foto, quando eles chegam lá em cima, eles estão com equipamento de oxigênio, porque lá em cima não tem como respirar. Ninguém consegue respirar, não tem oxigênio. É difícil. Sabe o que o texto está dizendo? Olha aí, capítulo 7, versículo 19. As águas, versículo 19, prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Olha o 20. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes ficaram cobertos. Gente, então agora, dentro da arca está difícil respirar por causa do cheiro, por causa das condições sanitárias. Está difícil estar lá dentro, um monte de bicho gritando, um monte de bicho agitado, sem queimar energia. Agora,
para além de estar dentro da arca, difícil dentro da arca, eles estão sendo quase que sufocados. Porque imagina comigo, o Monte Everest, eu acho que é uns 8.000 metros de altura, não é? 8 quilômetros de altura. Então ficou 8 quilômetros e 7. Porque ficou 7 metros acima. Só que em todo tempo eles estão olhando e eles estão dizendo: eu estou quase sufocado. Eu não estou aguentando mais. Eu não suporto mais. Pastor, tá me sufocando aqui, ó. Eu não consigo nem dormir à noite, pastor. Só que Deus está olhando para você e está dizendo: não sai, não sai, não sai. Não sai do projeto, não sai, não sai, não sai. Porque se você sair do projeto, para além de sufocado, você vai ser morto. Se você sair do projeto, meu Deus. Se dentro do projeto está difícil, mas calma, calma, calma. E eu tenho uma palavra para liberar para você hoje. Eu tenho uma palavra para dizer para a sua vida. Um dia, o texto de Gênesis vai dizer: e Deus se lembrou de Noé. E Deus se lembrou de Noé. As águas começaram a abaixar, 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 abaixar. Meu Deus. Eu estou sendo sufocado nesse emprego. Calma, calma, calma. Não faz nenhuma loucura. Calma, 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 calma. Não sai sem ter para onde ir. Calma. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu vim para esse ambiente, eu não aguento mais esse lugar. Calma, calma. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está se lembrando de você. Deus está olhando você naquele quarto escuro chorando. Deus está olhando você lá, naquele quarto que você aluga, até divide o quarto porque não está dando. Deus está olhando para você e está dizendo: eu me lembrei de você. Deus está olhando para você e está dizendo: calma, calma. O documento não saiu ainda, está tudo travado, mas eu estou me lembrando de você. Ele está onde eu não estou. Ele vai aonde eu não vou. Ele vê onde eu não vejo. Ele escuta o que eu não escuto. Ele vai além do que eu. Tá difícil dentro da arca? Ninguém fala nada agora. Tá difícil dentro da arca? Imagina fora. Se tá difícil dentro da arca, imagina fora dela. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não desiste. Não desiste. Você já passou 100 anos construindo. Você já passou 100 anos todo dia indo buscar madeira. Já passou 20 anos lutando por esse casamento. Não desiste agora não. Já passou 15 anos orando por esse homem. Não desiste agora não. Ah, mas você já ficou 10 anos tentando com essa mulher. Não desiste agora não. Pastor, meu filho é drogado. Calma, não desiste agora não. Mas pastor, esse menino na escola não tem mais jeito. Não desiste agora. Mas pastor, esse trabalho tem 10 anos que eu estou aqui, eu não aguento mais. Não desiste agora, porque Deus está se lembrando de você. Deus está olhando para você e está dizendo: calma, calma. A água pode começar a baixar, pode começar a baixar. Onde não tinha oxigênio vai voltar a ter oxigênio. Você vai voltar a respirar. Eu vou falar. Você vai voltar a respirar. Você vai olhar a sua situação e você vai dizer: tá melhor, agora eu estou respirando pelo menos. Você vai olhar para a sua casa e você vai dizer: eu estou vendo uma luz. Eu estou vendo água. Acontecendo alguma coisa lá, pastor, no meu casamento. Meu marido nunca quis vir no culto e agora ele pediu para vir na terça. Calma, calma, Deus está mandando a água abaixar. Calma, calma. Pastor, tem água acontecendo. Meu filho todo dia voltava bêbado para casa, mas agora ele disse que no domingo não vai mais sair. Calma, calma, calma. A água está baixando. A água está baixando. A água está baixando. Pastor, ninguém está olhando para mim. Calma, calma. Mas meu patrão essa semana me chamou. Disse que estava vendo o meu trabalho. Calma, calma, calma. A água está baixando. Foi liberado para nós em 90 dias. Não. Vai receber a arca. A arca é um projeto.
vai entrar na arca. A arca é um projeto. Calma, calma, eu vou falar de novo. Daqui pro final do ano você vai ver tanta água baixando, você vai ver tanta coisa acontecendo que você vai dizer assim: eu nem lembrava que isso aqui estava aqui mais. Eu nem lembrava disso daqui. Mas Deus está se lembrando. Da verdade, Ele não se esqueceu de nenhuma palavra que Ele disse um dia. Ele não se esqueceu dos votos de casamento que você fez. Ele não se esqueceu daquele dia, lá naquela igreja, ou aqui, que você veio correndo, chorando pro altar e dizendo: eu entrego a minha vida, eu não largo Jesus. Ele não esqueceu. Água, pode abaixar, filha. Ei, água, abaixa, abaixa, abaixa. Capítulo 8 do Gênesis. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens. Ah, meu Deus do céu. Não, eu não consigo ficar normal não num culto desse. Não, dá vontade de sair correndo. A gente vem pra cá, a gente não tem nada pra oferecer. O que a gente tem pra oferecer é ruim, é pecado, é reclamação com Deus. Só que Deus, Ele está olhando pra nós e está dizendo assim: tá dentro da arca, tá reclamando de estar dentro da arca, tá reclamando do cheiro, tá reclamando que não gosta de gato, do papagaio, periquito, não gosta de nada. Mas Deus está olhando para nós e está dizendo: mesmo dentro dessa arca eu continuo vendo você. Mesmo dentro dessa arca eu continuo olhando você. Ah, meu Deus. Quando nós lemos o texto do Êxodo, Shemot, livro dos nomes, nós vamos ler que uma mulher chamada Joquebede um dia tem um menino chamado Moisés. Guarda o menino 3 meses dentro de casa. O texto traduzido para o português está dizendo que depois de 3 meses ela fez um cesto. O texto no original hebraico é a mesma palavra do projeto que Deus apresentou. É a mesma arca. Para Moisés, aquela arca nas margens do Nilo estava protegendo ele. Na verdade, Deus estava olhando para Joquebede e está dizendo assim: constrói a arca, filha. Deus estava olhando para Joquebede e estava dizendo: faz uma arca, faz uma arca, faz uma arca. Coloca o menino dentro da arca. Coloca na beira do rio Nilo. Uma princesa egípcia vai descer para tomar banho, vai olhar o menino e vai falar: que lindo. Qual o nome dele? Moshe, tirado das águas. Só que Deus está dizendo assim: ele está dentro do meu projeto. Porque quem está dentro da arca está dentro do projeto de Deus. Quem está dentro da arca está dentro do projeto. Levanta sua mão que eu vou liberar uma palavra para você. Levanta sua mão aí, vamos, vamos, vamos. Sabe por quê? Você vai entrar na arca e a arca não vai te matar. Você vai entrar na arca e essa arca vai proteger a sua casa. Essa arca vai proteger a sua família. Essa arca vai proteger seu casamento, essa empresa. Essa arca vai proteger os seus. Entra na arca. Bate na mão assim, ó. Entra na arca, entra na arca. Entra na arca, entra na arca, vai. É tão importante entrar na arca. Eu já vou acabar já. Você quer ir embora, tem uma costela lá te esperando, uma carne de sol com... Nossa, meu Deus, gente. Se tiver, me chama. Tem lá? Tem lá, André? Tem lá, André? Tem kebab. Eu sei que lá na sua casa tem uma picanha. Eu sei, te esperando pra você jantar. Eu sei que tem, mas calma, eu já vou acabar. Calma, calma. Calma, calma. Sabe por quê? A arca, esse projeto, ele é tão importante. Antes de Jesus ser assunto aos céus, na verdade, antes de ser preso, antes de ser morto, antes de ser traído, antes de ressuscitar, ele está dando o que nós chamamos de discurso profético. Mateus capítulo 24. Sabe o que ele está dizendo? Gente, um dia vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Um dia, pai vai se levantar contra o filho, filho vai se levantar contra o pai. O que ele está dizendo? Um dia vai começar uma tribulação. Um dia
algo vai acontecer na terra que ninguém está preparado, que ninguém nunca viu isso. Só que olha o que ele está dizendo no versículo 30. Abre, Mateus 24, abre. Versículo 36. Sabe o que Jesus está dizendo? É tão importante entrar na arca, e a arca te protege tanto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão um pai. Olha o 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Deus está dizendo? Quem estava na arca nos dias de Noé sobreviveu ao dilúvio. Eu vou colocar em outras palavras: quem estava na arca nos dias de Noé sobreviveu à tribulação que estava lá fora. Só que Jesus está dizendo: quem estiver dentro da arca naquele dia em que o anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem estiver dentro da arca, porque será como nos dias de Noé. Ele vai voltar. Então, não sai da arca, não sai da arca, não sai da arca. A arca te protege, a arca te ensina, a arca te guarda, a arca tem salvação para você. Se coloque de pé, por favor. Meu Deus do céu, estou sentindo Jesus nesse lugar. Estou sentindo Jesus nesse lugar. Porque a arca de Noé, a arca de Moisés, a arca, ela representa a graça. E a graça está dizendo: entra na arca, porque naquele grande dia, quando uma estrela cruzar do Oriente para o Ocidente, você será salvo. Tu, a tua casa, os teus filhos, isso, a tua mãe, o teu pai, o teu tio, o teu primo, o teu colega de trabalho, o teu amigo. Ei, fala para ele, fala para ela: entra na arca que tem salvação para mim, tem salvação para você. Mas não é do lado de fora da arca, é dentro. Eu termino fazendo uma pergunta hoje.